Irmãos, chegamos à aplicação final da série de mensagens que trouxemos sobre os sinais do final dos tempos. E quando iniciei essa série de mensagens, estava justamente visando o que diz a palavra de Deus. Não desprezem as profecias. E nós vemos muitas vezes que até mesmo cristãos não conhecem profeticamente o que a palavra de Deus fala sobre os nossos dias, o que está acontecendo e talvez até mesmo o que ainda vai acontecer. Então, por isso, tenho certeza que na direção do Espírito Santo, o Senhor, Ele tem falado ao coração, à mente, à alma daqueles que, portanto, amam a palavra de Deus. Durante esse período, essa série de mensagens, falei sobre tempos difíceis, né? Falei também sobre tempo de violência, tempo de apostasia e também, amados, sobre os sinais na terra e no céu. E, em penúltimo lugar, falei sobre a globalização. Então, nós, na verdade, temos aqui a bênção de poder ver que a palavra de Deus fala sobre esses assuntos. E nós temos que, então, no entanto, aplicar. E na aplicação de cada uma dessas mensagens, eu quero também ainda aproveitar e lembrá-los que eu tenho afirmado saber sobre os sinais do final dos tempos e até identificá-los. Sem crer em Jesus como seu Salvador pessoal, não muda o destino de perdição dessa pessoa se ela ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Não adianta uma pessoa saber sobre o que vai estar acontecendo futuramente, identificar os sinais dos cumprimentos proféticos da palavra de Deus e não ter recebido ainda Jesus como seu Salvador. Então, nós precisamos entender que o saber, o conhecer o assunto sem ter uma experiência pessoal com Jesus, não muda o destino da alma da pessoa que a Bíblia nos ensina. Se não tem Jesus, se ainda não aceitou o sacrifício de Jesus, essa pessoa está condenada e não sabe. Bom, para quem não é salvo, né, por Jesus, então o que importa é crer. O que importa é invocar o Senhor Jesus para a salvação e estar preparado para qualquer momento ser chamado à glória do celestial na manifestação, na volta do Senhor Jesus. Amém? Então é isso que nós precisamos enfatizar. Agora, para quem já é salvo por Jesus, afirmo que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele está em você, e é claro, você está nele, seu futuro com Cristo, ele é um futuro garantido, né? Os sinais do final dos tempos que temos pregado aqui não vai gerar medo, não vai gerar insegurança, não vai gerar ansiedade, não vai gerar uma visão de que eu tenho que parar tudo o que estou fazendo, porque o sinal dos finais dos tempos é bem visível. Nós temos que continuar, mas nesse momento vigiando, orando, atentos para o que a palavra de Deus nos ensina. Isso porque estamos firmados na pessoa do presente, que também é o mesmo no futuro. Então, o nosso futuro com Jesus está garantido se você é salvo por Jesus. E hoje eu termino a ministração desta série de mensagens afirmando que a Bíblia ensina que Jesus voltará. E a volta de Jesus, ou arrebatamento, deveria interessar a todas as pessoas. Esse é um assunto do seu interesse, é um assunto que está no seu coração, que faz parte do seu estilo de vida. Eu tenho certeza que esse assunto, a volta de Jesus, deveria interessar a todas as pessoas. Deixa eu também compartilhar com os irmãos que o termo arrebatamento deriva de uma palavra do latim que significa raptus e significa literalmente levado rapidamente
ou de maneira brusca sendo tirado da terra. Então, arrebatamento, no latim, significa raptus, né? Rápidos, ou rapturados, ou capturados, no sentido de muita rapidez. É isso que o latim ele propõe. Que vem, meus amados, com a força da palavra original no grego, que significa harpazo. Harpazo no grego significa justamente isso, arrancados com muita rapidez, violência, ao ponto de ser tão rápido que se tornou aquele momento imperceptível para quem não partiu, mas muito visível e eterno para os que foram arrebatados. Então é interessante pensar nesse assunto, né? A volta do Senhor Jesus, ela acontece ou acontecerá, né? O arrebatamento após a sua ascensão aos céus. Então o Senhor Jesus teve a sua ascensão aos céus e o arrebatamento faz uma referência justamente a essa ocasião após a ascensão, após o cumprimento profético das profecias, o Senhor, ele virá, ele arrebatará a sua igreja da terra para encontrar-se com ele nos ares. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, por gentileza, no capítulo 1. Eu peço a sua atenção para estarmos então vendo, já nesse momento, o que diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Veja que interessante o que a palavra do Senhor nos ensina após a ascensão do Senhor Jesus. Versículo 9. E tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, o que, meus amados? Voltará, da mesma forma como viram subir. Então a palavra de Deus é clara sobre o assunto. É muito clara. E nós precisamos aplicar o que o Senhor nos ensina. Então o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, abrange apenas os salvos pelo Senhor Jesus. Só vai participar da volta do Senhor Jesus, após a sua ascensão, como nos diz a palavra, os salvos. Só vai participar do arrebatamento aqueles que tanto morreram salvos no Senhor Jesus, participando da primeira ressurreição, como os que estiverem vivos serão o quê? Arrebatados, para nos encontrarmos nos ares com aqueles que foram ressuscitados e para sempre juntos estarmos assim com o Senhor. E algumas perguntas sempre são feitas. Quando Jesus voltará? E como? O que acontecerá quando Jesus voltar? Então, estas 3 perguntas, né, que muitas vezes são feitas, elas só podem ser simplesmente respondidas à luz da palavra de Deus. E tornam-se, às vezes, até perguntas para muitos difícil de responder ou difícil de explicar, confusa, pelo acréscimo justamente de especulações e doutrinas humanas. Eu não posso, Marcos Freire, e nenhum pregador, falar que Jesus vai estar voltando hoje, afirmativa, hoje ele volta. Eu posso pregar que hoje Jesus pode estar voltando. Há uma grande possibilidade. Eu posso estar afirmando como ele voltará, porque a palavra de Deus nos ensina. Mas eu não posso dar o ano, eu não posso citar o mês, eu não posso citar o dia, eu não posso citar a hora. Então é importante entender isso, né? Antes de entrar, então, propriamente no assunto, o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, cabe uma outra pergunta para os amados. Diante de tantos sinais proféticos que indicam a volta do Senhor Jesus, será então que nós podemos saber o dia? Eu já dei a resposta, mas o mais importante é o que a palavra de Deus diz. Então vamos ver, Marcos capítulo 13. Por gentileza, Marcos capítulo 13.
Esse texto também nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, mas eu optei por esse texto de Marcos, capítulo 13, versículo 32, que diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, nenhum pregador da palavra de Deus, pregador autêntico, firmado na doutrina de Deus sobre o assunto, o ensino do céu sobre o assunto, pode afirmar o ano, o mês, a semana, o dia ou a hora da volta de Jesus. Mas nós temos, à luz da palavra de Deus, os sinais, os indicativos do que vai estar acontecendo, do que estará acontecendo como sinal da volta do Senhor Jesus. E isso é o que nós, meus amados, temos pregado, é o que nós temos compartilhado nesta série de mensagens. Então, ninguém pode marcar o dia, mas todos que amam a palavra de Deus sabem que esse dia está próximo, porque os sinais proféticos estão se cumprindo a cada dia. É verdade ou não é? A cada dia. Então, nós precisamos estar atentos. Eu separei um vídeo que muitos já viram, eu passei aqui uma vez e pode também ser visto aí no YouTube a qualquer hora, mas que traz uma ilustração muito clara do que pode estar acontecendo a qualquer momento se nós estivermos reunidos aqui na volta do Senhor Jesus ou fazendo qualquer outra coisa no nosso dia. Vamos ver o que diz então a mensagem desse vídeo, o arrebatamento. Não é essa, filha? Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Vamos ver novamente, amados, por favor. Vamos mais uma vez para nós, talvez ali, lermos a mensagem mais uma vez com clareza e você pegar mais alguns detalhes que talvez não pegou nessa primeira apresentação. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Quem ama o Senhor, quem ama a sua palavra, sabe que esse vídeo, essa mensagem, ela não é de medo, ela não é de insegurança, é um sentimento de uma oração respondida que tem sido feita há 2000 anos. Ora vem, vem Senhor Jesus. Amém, amados? Então é isso que está no coração dos que amam o Senhor Jesus. É o que está no coração dos que conhecem a palavra de Deus. É isso que faz com que os que vivem para Cristo e têm um estilo de vida como imitador de Cristo, espera a qualquer momento a volta do Senhor Jesus. O que a palavra de Deus fala, então, é de uma maneira talvez mais detalhada sobre a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento. A primeira observação que eu quero fazer é que Jesus, ele prometeu que voltará.
temos um texto, entre outros, que eu separei no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, um texto bem conhecido de muitos cristãos, e que diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou lugares, ou morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que, amados? Voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou, onde eu estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, eu vou conciliar esse texto com o texto de Marcos que nós lemos, que diz: ninguém pode falar a respeito do ano, ninguém pode apontar para o mês, para a semana, o dia ou a hora. O que nós temos aqui são evidências, sinais claros do cumprimento profético. Mas quando Jesus estava dizendo: ninguém pode marcar, nem os anjos sabem, a não ser Deus Pai, o dia e a hora da volta do Senhor Jesus, ele estava falando, sabe como quem? Como o noivo. Ele estava falando como aquele que tem um compromisso com a noiva, a igreja, as pessoas que formam o corpo de Cristo, os salvos. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Sabe por que eu estou compartilhando isso? Porque muitos não sabem que nos dias de Jesus, o costume muito forte era os pais fazerem um compromisso de casamento entre os seus filhos. Às vezes, quando recém-nascidos, bem pequenos ou até crianças. Então era feito um compromisso. E eles às vezes moravam na mesma cidade ou em outra cidade, em outra vila. E esse compromisso, ele existia. E o pai, então, voltava com o seu filho, noivo de 5 anos, para casa, e ele, então, iria preparar tudo para que um dia o seu filho de 5 anos, já também na idade de casar, com tudo preparado para receber a sua noiva, voltasse até a vila da sua noiva, para, então, resgatá-la para o casamento, para levá-la consigo. Então, as pessoas não sabem porque Jesus às vezes disse, ele mesmo sendo Deus, nem eu posso falar, nem os anjos, só Deus, porque ali ele tinha o papel de noivo, aquele que veio para dar a sua vida pela sua noiva e amou a sua igreja ao ponto, meus amados, de sacrificar-se por ela. Então é isso que Jesus ele estava dizendo. Ele estava dizendo, como noivo, o Pai é que sabe a hora em que tudo estiver preparado e ele dá a ordem para que o noivo vá. Vamos nos colocar na situação de noivos. Os que já foram noivos um dia e que já são casados, já passaram pelas bodas, sabem que nós contamos nesse processo, tendo convicção de que amamos aquela pessoa, somos amados e tomamos uma decisão de amar essa pessoa. Nós então contamos os meses, nós contamos as semanas, nós vamos contando os dias e as horas para o casamento. Mas isso a gente faz tendo pelo menos o necessário preparado. Então a casa, por exemplo, que a noiva iria receber, ela era uma extensão da casa do pai do noivo. Graças a Deus isso mudou. Porque eu tenho 3 filhos, e já pensou se eu vou fazendo uma extensão da minha casa e todos mundo... Não, graças a Deus que isso mudou. Mas naquela época era assim. E o pai, ele então esperava o momento certo para dar a ordem do filho buscar a noiva. Mas o filho, ele ficava, às vezes, numa expectativa. Eu estou preparado. Ele pensava, fisicamente, para as bênçãos do casamento. Eu quero recebê-la. E ela lá, eu quero recebê-lo. Mas o pai olhava, não, ainda não está preparado, porque a casa que estamos fazendo para recebê-la ainda não está pronta. Ainda há muitos lugares aqui para serem preparados. Aí o filho, então, continuava na obra. No caso de Jesus, salvando, convertendo, redimindo, salvando o maior número possível de pessoas para serem a sua noiva. Aí vai chegar um momento que Deus ele vai olhar
para a terra, os céus, o cumprimento da sua palavra, para o seu filho, a casa, tudo está pronto. E ele vai então falar como nos dias de Jesus. Porque o pai, nos dias de Jesus, olhava e decidia quando o filho deveria buscar a sua noiva. Então ele falava: filho, reúna os melhores músicos. Pegue os melhores músicos. Prepare as suas vestes de noivo. Põe os seus músicos pelo menos a uns 500 metros ou a 1 quilômetro de distância de você. Deixa eles ir na frente tocando. Deixa eles irem tocando as trombetas, cordas, os instrumentos que eles têm, pessoas cantando, vão na frente. As noivas, imaginem vocês, ficavam: será que sou eu agora que é o meu noivo que está chegando? Então tudo que era noiva tinha que estar com o enxoval preparado. Tinha que ter o azeite que era obrigação dela levar para manter a luz durante as primeiras semanas. Ela tinha que estar preparada. Ela então colocava, mas aí ela olhava e falava: não é o meu noivo, é a noiva do meu vizinho, né? Que eles vieram buscar. Mas ela sempre tinha que estar preparada, porque ela é noiva. Não se sabia exatamente que noivo estava vindo, não se mandava um aviso: olha, amanhã meu filho vai te buscar. A qualquer momento o noivo podia chegar. Algumas noivas eram imprudentes, outras noivas não, estavam sempre vigiando. Então por isso que Jesus ele falou: não é possível que eu fale o dia e a hora, porque quem decide isso é o meu Pai. Aí o judeu, ele imediatamente entendeu: é verdade, porque nós praticamos isso. O Pai é que vê quando a casa está pronta, né? Eu lembro que quando estava noivo da dona Ede, eu achei que já podia casar 3 meses depois do namoro. Por mim, eu casava 3 meses depois, pedia ele em casamento com 3 meses de namoro, convicção no Senhor, a decisão de aprender a amar. E ali eu tomei a decisão. Mas se dependesse de mim, eu pedi em namoro, em casamento hoje, amanhã eu casava. Mas não era assim. A gente tem algumas coisas para preparar. O Senhor, Ele faz o mesmo. E nós, às vezes, esquecemos que Ele usa muitas coisas da cultura da época, algumas coisas que nós entendemos hoje, para falar sobre a própria vinda do Senhor Jesus. Um dia desse, aqui na igreja, nós tínhamos o casal mais novo aqui em casamento, é o Léo e a Vânia, né? Os últimos que casaram, né? Mas eu lembro que um dia desse, ele estava muito animado, né, para o casamento. Hoje ele está super animado, hiper animado com o casamento. Amém, Léo? Né, Vânia? Ô, bênção, filha. Mas eu via que os olhinhos brilhavam, né? E tal, pastor, e tal, e como é que é, e tal. E nós conversávamos. Eu falei: graças a Deus, graças a Deus. Aí a bênção foi quando finalmente não chegou o dia do casamento, mas quando no final eu disse, e como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu vos declaro casados. Ai, alegria! Agora, meu amigo, não é para sempre. Ela não volta mais para a casa de papai e de mamãe, ela vem comigo. Ela vai onde eu estiver, ela vai morar. Ela vai ter o que eu tenho, ela vai desfrutar do que eu tenho. E tem sido assim para a glória de Deus. Nós esquecemos que a figura dessa visão profética, ela faz parte de nossa vida e nós não percebemos. Eu vejo isso acontecendo em casa, eu vejo isso acontecendo na casa dos irmãos, né? Esse dia hoje uma jovem entrou no meu escritório para conversar sobre qualquer assunto e fez assim com a mão, e eu fico reparando, né? E se fazia assim, e quem será, né, Dani? Aí fazia assim, aí falou: ai, pastor, não esquece, pastor, pelo amor de Deus, dia 9 de julho, né? Segunda semana, não é isso? 9, né? Então, 9 de julho, não esquece, porque lá a florista, a moça da floricultura esqueceu tudo que eu falei, todos os meus arranjos, não esquece. Na verdade, não existe, não é que está apavorada, é que a gente quer o mais rápido possível estar para sempre com a pessoa que nós amamos, para sempre com a pessoa que Deus colocou do nosso lado.
aprendendo em todas as dificuldades, em todas as situações difíceis da vida, quer com saúde ou não, quer com tristeza ou com alegria, a gente quer desfrutar isso junto, a gente quer escrever uma história juntos. Eu olho para o meu Salvador, e às vezes eu sofro, me emociono, pelo tipo de homem que eu sou. Eu podia ser melhor, podia ser um cristão melhor, um marido melhor, um pai melhor, porque eu tenho um modelo perfeito, Jesus. E eu olho e falo, Senhor, só a Tua graça para salvar um miserável pecador como eu. Só a Tua graça para escrever o meu nome no livro da vida e falar, um dia eu venho te buscar, filho. Um dia você será meu. E nem sempre eu estou tão interessado assim para estar lá. Eu me preocupo com coisas que não deveria. E Ele às vezes vem e fala, como meu Senhor, como meu amado. Ô filho, quando você vai aprender? Quando você vai despertar? Esse é o meu noivo. Esse é o meu amado. Esse é o teu amado Jesus, que não desiste da nossa vida. E como um noivo, Ele espera a qualquer momento o Pai dar o sinal. E os anjos, então, num coro celestial, todos os tipos de instrumentos que nós nem conhecemos, um tipo de trombeta que nunca foi ouvido na face da terra, será ecoado e os salvos ouvirão. Então, cumpriu-se o momento, chegou o noivo, e o noivo levará a sua noiva, e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Ora, vem, vem, Senhor Jesus. Deu para entender, meu amado? A palavra de Deus é simples. Muitos a complicam, mas ela é simples. É isso que o Senhor nos ensina. Sabe o que acho interessante também, como observação? É que os apóstolos, nessa segunda lição que podemos tirar, eles pregavam a volta do Senhor Jesus. Hoje, para a tristeza nossa, antes de entrar nesse assunto, deixa eu compartilhar com vocês que tem já muitas igrejas que nem creem na volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque no púlpito de muitas igrejas, não importa se é batista ou não estou aqui falando que os batistas, eles creem todos nisso, porque infelizmente já tem pastores batistas que deixaram de crer nessa mensagem e não pregam esse assunto. Esse assunto, ele há contradições, ele é polêmico, ele não é bem assim. E aí a noiva vive sem esperança. Vai se tornar uma igreja como a igreja na Europa, com apenas uma visão social. Não se vai falar mais da salvação em Jesus. Não vai se falar mais da justificação. Não vai se falar mais do perdão dos pecados. Não precisarão mais pregar em igrejas assim a respeito, meus amados, de arrependimento, de reconciliação. Não vai precisar mais ser pregado sobre profecias. Nós precisamos de assuntos só para o momento em que vivemos. Se isso vai acontecer, deixa acontecer. E o povo vai vivendo dessa forma, lamentavelmente. Muitas igrejas cheias de pessoas. Há em muitos lugares, em qualquer meio, mas muitas dessas pessoas vazias, por não amarem a palavra e conhecerem a palavra também neste assunto. Os apóstolos, no entanto, eles pregavam a volta do Senhor Jesus. Paulo, de uma maneira muito clara e muito simples, fala isso aos Coríntios, no capítulo 15. E é interessante, porque como igreja do Senhor Jesus, eu particularmente falo, como crente no Senhor Jesus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos firmados na doutrina do pastor Marcos, amados, é isso? Na doutrina apostólica. Não é isso que a gente fala? A minha igreja está fundamentada na doutrina apostólica. Apóstolos contemporâneos? Não. Apóstolos neotestamentários. Os apóstolos que se apresentam assim hoje, muitos nem sequer podem pregar isso. Só apóstolo, na verdade, que teve uma experiência pessoal com Cristo, andou com Cristo e viu a Cristo, são aqueles.
e pode então também escrever a respeito. E é isso que nós fazemos. Olhamos para o que a palavra de Deus nos ensina. No versículo 50, Paulo disse assim, à igreja de Corinto: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Em algumas versões diz, nem o corruptível pode se misturar ou herdar o que é corruptível, né? Então, em algumas linguagens está assim, eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos, o que, meus amados? Dormiremos. Sabe o que ele estava dizendo? Que nós, como igreja, no dia da volta do Senhor Jesus, como igreja, nem todos estarão mortos. Mas na vinda do Senhor Jesus, muitos ainda estarão o quê? Vivos. Aí você encontra pregadores que não conhecem o assunto a fundo e não têm o Espírito de Deus para falar sobre o assunto e diz que o arrebatamento não pode ser pregado porque nos dias do Senhor Jesus, entre os apóstolos, tinha algumas pessoas que estavam esperando e eles todos morreram. Não aconteceu isso. Então nós também não podemos ficar pregando isso. Ô, meus amados, esquecem essas pessoas que a palavra de Deus nos diz que um dia para Deus é como o que, meus amados? 1000 anos e 1000 anos como um. Então, pelo que me consta, no tempo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela entrou no segundo dia, estamos no início de um terceiro. Então, diante de Deus, fazem 2 dias que seu filho deu a sua vida para resgatar os pecadores. E para Jesus, da mesma forma. Então, os apóstolos, eles estavam certos em, como igreja, ele falar, nem todos dormiremos, ou nem todos os salvos morrerão quando o Senhor Jesus se manifestar. Então, é importante entender isso. E o Senhor continua falando aqui com a gente, né? Mas todos seremos o quê? Transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos, o que, meus amados? Ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos os vivos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquele que é mortal se revista da imortalidade. Olha o que o Senhor nos ensina. Ainda diz assim, quando, porém, o que é corruptível se revestir-se da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Está aí, amados. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque nós amamos, recebemos como Salvador aquele que venceu a morte. E ele disse, mesmo que você, crente, morra, ainda assim você o quê? Ressuscitará. Crê você nisto? Diz o Senhor. Crê você nisto? Então o Senhor, ele nos ensina de maneira simples a respeito desse assunto. E nós temos que aplicá-lo como o Senhor nos ensina. Um texto clássico sobre o assunto é também, meus amados, a primeira epístola aos Tessalonicenses, que fala no capítulo 4 sobre esse assunto de uma maneira tão clara, de uma maneira tão maravilhosa para estarmos aplicando na nossa vida. Diz assim o versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Você, por exemplo, vai no velório de uma pessoa que não é salva por Jesus. Pode até achar que é cristã. Pode ter a convicção de que foi cristã a vida inteira porque nasceu no cristianismo. Há todo um tipo de cristianismo aí fora. Mas você identifica até num velório se naquele lugar há esperança ou não. Nós aqui, como salvos no Senhor Jesus, quando um irmão em Cristo entra em óbito, quando alguém da nossa família, nós choramos, nós sofremos, nós sentimos, mas nós não nos desesperamos. Somos consolados
como nos diz o Senhor. Então, nós, os salvos, mesmo quando perdemos pela morte um querido, ainda assim, meus amados, nós temos uma convicção, perdemos nesse momento, mas não eternamente, porque sabemos onde está a sua alma, sabemos com quem está. Nós sabemos que enquanto estava na terra, serviu, meus amados, a quem? Ao Deus do céu. E agora que morreu, ele foi viver no céu de Deus. Gostaria que essa frase fosse minha. Não é não, eu li. E amei, porque eu falei, é verdade. O crente vive aqui servindo ao Deus do céu. E quando ele morre, ele vive no céu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu a diferença? Então a gente vê desespero, dor, sofrimento, né? As pessoas batendo no peito, gritando, né? E não entende, não sabe nem a loucura que está falando. Lá vai eu. Não tem como, meu filho. Não dá. Né? Porque ele, não fui eu. Né? Se soubesse, se aquela pessoa não foi salva e foi para o inferno, e se fosse possível trocar de lugar, né? Não, agora eu não, é melhor ele mesmo. É assim que aconteceria, mas como não sabem, não têm esperança, não sabe o que vai acontecer, então tem que orar por aquele que morreu. Quem sabe a minha oração ajude ele depois da morte. Quem sabe a minha súplica, quem sabe a minha oferenda, quem sabe um sacrifício. Ou como os mormons que batizam até aqueles que morreram da família. Já pensou nisso? Eu tenho um tio que é mormon, bispo da igreja mormon, né? E ele então ia ser batizado para salvar algumas pessoas da família, da nossa família, que morreram, sem nunca ter ouvido Jesus. Falei, meu Deus do céu, precisa mais de Jesus talvez de quem já morreu, evidentemente, porque quem morreu não tem mais como. É ele, não é verdade? Mas as pessoas não sabem o que a palavra de Deus ensina. Ela é tão simples, mas doutrinas humanas complicam o assunto. Por isso que o Senhor ele diz, eu não quero que vocês sejam como os que estão no mundo a respeito da morte, daqueles que morrem no Senhor, mas na verdade eles descansam no Senhor. Então eu não quero que vocês sejam como essas pessoas. Se cremos, versículo 14, que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que dormem, meus amados, que já estão na glória. O interessante é que quando eu penso na volta de Jesus, eu vejo os anjos na frente, eu consigo visualizar toda aquela experiência que Jesus usou do casamento judeu no passado, né? A festa, o noivo vindo atrás com as suas roupas de noivo para buscar a noiva. Você já viu um noivo mal vestido? É horrível, não é não? Por isso que aqui, quando a gente casa um noivo, né? Eu fico feliz, porque não fazendo propaganda da loja de ninguém, mas eles vão bem vestidinhos, amados, bem arrumadinhos, bonitos. É noivo. Se a noiva vem de maneira tremenda, ele também tem que estar à altura, é verdade ou não é? Então ele vai bem vestido, bem arrumadinho, lindo. E eu vejo Jesus. Jesus ele vai vir com as suas vestes celestiais, as vestes de um noivo, para encontrar-se com a sua amada, comigo, com você. Que amor é esse? Que coisa tremenda. Eu não quero que vocês sejam como os que estão no mundo, sem esperança. Eu quero que vocês entendam isso. Aí eu vejo essa cena e esqueço de pôr do lado de Jesus a alma daqueles que estão com o Senhor Jesus. Porque a obra da redenção é salvar a alma e transformar o que, meus amados? O corpo. Então, o corpo de todas essas pessoas que morreram, que estão no pó da terra, eles têm que também ser ressuscitados. E assim estarem novamente a fusão do corpo e da alma existindo. Agora, os que estiverem vivos não passarão pela morte, mas serão transformados em glória. É o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Amém, amados? Por isso que todo crente, ele tem aquela seguinte visão: eu espero não morrer, eu espero antes a volta do Senhor Jesus, né? Agora, quando não se é casado, se está pensando em casar, eles nem têm essa preocupação. Tanto se eu vou morrer ou não, eu quero primeiro antes casar. Já percebeu que é assim ou não? Eu lembro que uma vez eu era noivo e eu ouvi uma mensagem como essa, né? Mas meu pastor, longe de pregar como eu prego, ele é muito melhor.
para a glória de Deus, é um homem de uma experiência tremenda. Quem me dera um dia parecer um pouco com o meu pastor. Um homem de Deus, não está nem podendo andar agora, mas eu sei que um dia ele estará numa situação perfeita na glória. Mas eu vi esse homem pregando, eu tinha tanta convicção. Falei, Senhor, parece que o Senhor vai voltar amanhã, eu só caso daqui 2 meses. Eu quase orei, eu não tive coragem, mas o meu pastor estava pregando com tanta seriedade, com tanta convicção, que quando eu parei para orar, eu falei, Senhor, eu tinha vontade de falar, espera um pouco. Não tem esse sentimento, não que a gente não pode orar assim. A gente nem pode pedir uma coisa dessa, é muito egoísmo. Não é verdade, amados? Tanto quanto uma pessoa que não se importa com as outras aí fora e diz, pastor, não interessa, eu queria que Jesus voltasse agora. Está pensando nela, ou nas angústias, ou nos sofrimentos, ou talvez no desejo de já estar lá. Mas quando a gente ama o Senhor, a gente olha e fala, meu Deus, há tanta gente que não vai partir. Tanta gente que não tem segurança da sua salvação, que a gente quer que eles sejam o quê? Participantes. Então aí a gente deixa esse assunto da hora do dia nas mãos de Deus Pai. Ele é que dará ordem para o nosso Deus Filho, que é o mesmo Senhor, para vir nos buscar. Amém, amados? Então Paulo, ele está falando sobre esse assunto de maneira assim muito clara. Versículo 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, porque até agora estava fazendo referência aos que dormiram, aos que morreram, e descansam no Senhor. Então, nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, quem morreu tem o privilégio de primeiro ser ressuscitado o seu corpo. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Eu acho interessante essa visão, porque Jesus, ele nos ensina na sua palavra que é mais ou menos assim. Primeiro os que morreram são ressuscitados, eles chegam até uma certa altura, antes do noivo, Não chegam até a presença do noivo. Porque aí a noiva de Cristo, a igreja, estaria incompleta. Então, primeiro, eles são ressuscitados, e aí sim, os que estiverem vivos serão arrebatados, rápidos, tirados da terra muito rápido, transformados em glória, juntos com que morreram, nós nos encontramos. Agora eles ressuscitados. Já pensou nisso? Eu vou olhar e ver tanta gente. E eu posso estar do outro lado também. Eu posso ser aquele que vai ser ressuscitado primeiro. E vou olhar, e não vou conhecer tanta gente. Mas vão ser aqueles com quem eu passarei a eternidade. E aí nós juntos, aí sim, nos encontraremos com o noivo, o Senhor Jesus. Por isso que num casamento, a recomendação é que sempre quem deve entregar a noiva é o pai, ou se não tem o pai, o tio, a mãe, não tem problema. Mas por quê? Porque já perceberam que a noiva para, se alguém está acompanhando, para, o correto é o pai, dá uns 2 passos, o noivo dá mais uns, eles se encontram, se cumprimentam, e a noiva então agora é recebida. E assim eles vão para o altar, as bodas. Entendeu, amados? Então nós temos uma visão simples de algo que qualquer casamento cristão figura justamente a relação entre Jesus e a sua igreja. Por isso, dizemos a vocês pela palavra no Senhor que nós, os que estivermos vivos, vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Dado a voz do arcanjo. Ontem eu entendi isso. Ontem eu fiz um casamento que me foi pedido, como pastor e juiz de paz. Aí eu não conhecia os noivos. Eles vieram aqui apenas para a gente fazer o cerimonial, tratamos dos detalhes, e ele é oficial da PM. Valdo, não sei se conhece ou não, é oficial da PM. E eles fizeram o que eles chamam de teto de aço. E aí entrou vários oficiais. Depois que a noiva entrou, a gente parou e foi entrando oficiais da PM.
coisa mais linda, bem vestidos, bem arrumados, espadas, luva, né? E eles ficaram, e eu esperando, porque tinha uma voz de comando. Aí uma pessoa, entre todos aqueles soldados, disse, eu não vou lembrar exatamente, mas foi bonito. Aí ele disse, mais ou menos, como é que se fala quando tem que pôr em ordem o pessoal? Né? Ele falou alguma coisa como... não, é depois, no final, mas aí ele falou alguma coisa e todos eles bateram o pé. Aquele silêncio. Aí, vamos ver, viraram. E ficaram de frente. E eu continuei a cerimônia. Alguém deu uma ordem e as coisas começaram a acontecer. Quando eu terminei a cerimônia, declarei casados, aí eu sabia que eu já tinha conversado com o cerimonial, que tinha que parar, esperar um pouco, e aquele mesmo oficial deu outra ordem. E ele, do mesmo jeito, tiraram a espada, levantaram para o ar, e as espadas então formaram um teto, um corredor, como daqui a porta, e ficaram uma batendo na outra. Aí eu parei, eu falei, puxa vida, Senhor, a voz do arcanjo. Então o Senhor vai ter um arcanjo que vai dar a ordem. Aí a noiva avança, o noivo vem, e agora estamos para sempre com o Senhor. Num casamento, eu me emocionei com a visão dos céus. Para muitos isso não é nada. Para quem conhece a palavra e ama a palavra, cada detalhe a gente tem uma visão dos céus. Cada situação. Terminei o casamento, cumprimentei o noivo, cumprimentei a noiva, os soldados, e alguns deles vieram agradecer. Aí um deles, que eu não conheço, era o que tinha mais, não sei se é estrelinha ou tinha mais, era o geral lá, eu acho, tinha um monte de coisinha no... Brilhava aquelas coisinhas. Eu falei, esse é grande. Aí ele veio e muita educação, para a glória de Deus, pastor, eu não tinha participado de uma cerimônia assim há muito tempo. Muito obrigado. O Valdo Valdir, ou Valdo, não lembro agora, é uma pessoa muito querida e nunca pensei, né, que seria desse jeito. Aí eu olhei para ele e falei, sabe, vou te falar uma coisa. Quando eu terminei o casamento, que vocês fizeram o teto de aço, aquela voz de comando, sabe em quem eu pensei? Ele olhou e falou, não. Eu falei, meu Jesus, a Bíblia diz assim, que quando ele voltar, vai ter uma voz de comando. Um arcanjo vai dar a ordem. Todos vão estar postos. E aí o noivo se encontra com a noiva. Ele parou, ficou olhando, eu não sabia. Falei, pois é, mas eu sei e agora você sabe. Deus te abençoe, foi um prazer. Talvez eu nunca mais veja, ou veja, quem sabe, né? Foi bom porque eu encontrei lá a Michele, lembra da Michele? Ela que era aqui da igreja há muito tempo, ela é casada com um oficial, o Márcio, né? Márcio, e também nós vieram correndo lá, uma alegria, né? Aí nos cumprimentamos, falei, meu Deus, que coisa, lá no céu vai ser assim, a gente vai encontrar tanta gente, né? E tanta gente que a gente gostaria de encontrar, não vai estar lá. Porque não adianta só pensar que ser religioso, ter o nome de cristão é suficiente. Tem que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Amados, estamos caminhando aqui, queimou o relógio aqui, ou ali, deixa eu ver aqui. Muito bem, deixa eu falar aqui, amados, sobre a descrição da volta de Cristo. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 2, por favor, capítulo 3. Veja aí comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Então, o que eu posso aplicar aqui? A eminência da volta de Cristo será como um ladrão. O que eu entendo com isso? Você já recebeu, quem já foi visitado por um ladrão em casa, um aviso de antecedência? Nunca chegou em casa um telegrama. Aqui é o distinto ladrão da região e gostaria de avisar para o senhor, até para não ter maiores incômodos, problemas, que amanhã, tal hora, seria bom que não tivesse ninguém em casa e agradecemos desde já, cordialmente, né? Coloca lá. É loucura, pode ser feita uma coisa dessa? Por isso que a Bíblia diz
a iminente volta do Senhor Jesus será como amados, vem sem aviso. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu sei que a qualquer momento isso pode acontecer. Deu para entender o que a Bíblia fala? Será que precisa detalhar mais? Sabe o que é interessante? Que ainda o texto diz assim: os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela está será consumido. Isso dando uma visão também do que vai acontecer, não logo após o arrebatamento, mas em concordância com outros textos que diz que a terra está reservada para o fim. Então, crer na eminente volta de Cristo, sabe o que faz? Alerta e motiva cada pessoa que ama o Senhor para uma vida de esperança e santidade. Então, se você ama o Senhor Jesus e espera a volta do Senhor Jesus, essa volta é iminente, a qualquer momento, te motiva justamente para uma vida de esperança, para uma vida de santidade, e não viver de qualquer maneira. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Última lição que nós podemos aplicar aqui, ainda no capítulo 3, versículos 1 a 9. Eu li o 10, mas veja o que diz o 1. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Antes da volta de Jesus, então nós vemos o que o versículo 4 fala, que vai acontecer. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra. Esta forma está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo, guardado nos dias de juízo. Por isso que eu falei que, quanto a essa situação da terra estar reservada, se aplica um período na Bíblia chamado de juízo, né? E para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como o quê, meus amados? E 1000 anos como o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam tardia. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, à salvação. Amém, amados? Deu para entender agora por que ainda não fomos arrebatados? Tantos sinais. Olha, amados, o que aconteceu essa semana passada aí no Rio de Janeiro, se você não entende como evidência também da violência, eu não sei o que nós estamos esperando. As coisas que estão acontecendo nos mostram isso, amados. Né? Teve um irmão que comentou aqui, acho que o pastor Faustino, que uma pessoa comentou com ele que a morte dessas pessoas lá no Rio de Janeiro, dessas crianças, por aquele doente, né? Foi uma morte causada por um demônio, né? Uma possessão demoníaca, né? Qual foi a palavra que ele usou, pastor? Não é possessão? Uma potestade, uma autoridade, um poder maligno, né? Que veio dos Estados Unidos com Obama. Que o Obama visitou o Rio de Janeiro, então nunca tinha acontecido isso no Brasil, e depois que Obama visitou o Brasil, então aconteceu a mesma coisa, a semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos. E essa pessoa prega isso, que não tem fundamento bíblico, é pastor, deve ter uma igreja conceituada, tremenda, grande, bem maior do que a nossa, e o povo diz amém. E a Bíblia não ensina isso. Entende? É muito fácil eximir a responsabilidade daquele homem em falar que foi uma autoridade demoníaca que tomou conta da vida dele e ele fez toda aquela barbárie. Seria como falar que qualquer coisa pode ser feita. Não, o culpado é o diabo, sempre. Amados, que teve uma ação do mal, eu não tenho dúvidas disso. É verdade ou não é? Nós não temos dúvidas.
Mas, amados, aquele homem não conheceu o amor de Deus. Ele nunca conheceu a graça de Jesus. Ele nunca teve acesso real à ação do poder transformador do Espírito Santo. Logo, ele, infelizmente, como tantos outros, podem se manifestar e fazer coisas piores. Correto, amados? Sabe o que eu acho interessante? Que se essa teologia que fala que uma potestade que nunca tinha pisado no Brasil pesou porque Obama abriu a porta e isso fez com que ele entrasse aqui, essa potestade. Sabe o que eu lembro? Eu lembro, dá vontade de falar, me desculpe a franqueza, amados, eu nunca usei essa palavra do púlpito, mas eu vou usar agora. Eu gostaria de falar para esse imbecil que consta na palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Isso é América do Sul, tanto quanto América do Norte. E todos os outros continentes, pelo que me constam na palavra de Deus, estão debaixo de uma ação maligna. A palavra de Deus diz que se manifesta todas essas ações, tornando esse mundo o quê? Tenebroso. Isso é teologia e não esse tipo de conhecimento que a pessoa fala ter. Dá vontade ou não dá, amados? Aí dá vontade de pegar, bater... Ah, não, vamos mudar de assunto. Vamos voltar aqui para a palavra, senão eu me perco aqui. Então, deu para entender, amados? A palavra de Deus é muito clara. E às vezes nós esquecemos isso, amados. Às vezes esquecemos. Os zombadores, eles negam a certeza da volta de Cristo. Mas Cristo afirmou que voltaria. A negação da volta de Cristo é a porta para uma vida sem princípios. O que tem de pessoa que se diz cristã, mas não espera o Senhor Jesus. Não é bem assim. São pessoas que vivem sem princípios nessa vida, celestiais. A demora da volta de Cristo não tem a ver com o meu relógio. Tem a ver com o relógio de Deus. É Ele que dará a ordem. É Ele que vai falar para o seu filho, volta, agora desça, filho. Está na hora de arrebatar a sua noiva. É isso que nós entendemos. A demora da volta de Cristo, pelo que me consta na Bíblia, é por causa do amor de Deus, que não quer que outras pessoas pereçam, mas que ainda sejam salvas. Amém, amados? Então, há esperança para o esposo que não é salvo. Há esperança para a esposa que ainda não é salva. Há esperança para os filhos que não são salvos. Vizinhos e tantas pessoas no mundo, no Brasil e fora do Brasil, ainda há esperança. Por isso que missões faz parte desse assunto. Porque quando eu me importo, eu falo do Senhor Jesus. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. A negação de um retorno físico e iminente de Jesus Cristo abre portas, sim, para uma vida sem esperança. A minha esperança como cristão não é no final da minha vida o sucesso que o mundo propõe. A minha esperança é gloriosa e eterna porque está com o Senhor Jesus na glória. Nada me fala nessa vida que eu tenho tudo de melhor aqui. É o contrário. Eu posso até ter aquilo que muitas pessoas gostariam, ou você. Mas como crente eu sei que nada nessa vida se compara ao que está reservado para os que amam o Senhor Jesus na sua vinda. Ora, vem Senhor Jesus. É isso que a palavra ensina. Então nós temos que aplicar a palavra. Eu não posso, na última mensagem sobre essa série de assuntos, que a gente volta, de tempos em tempos a gente volta, fique tranquilo. Mas eu não posso simplesmente trazer uma palavrinha de água com açúcar, irmãos. Não posso, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente teve em casa tantas necessidades quando pequenos, que por muito tempo eu comia farinha com caldo de feijão, de manhã, no almoço e à tarde. Quando as coisas melhoraram lá em casa e foi possível comprar mais feijão e a gente comer feijão com farinha, que bênção, amados, que eu não aguentava mais o caldo. Mas depois que foi melhorando e a gente começou a ter a farinha para colocar sobre o feijão e o arroz, que maravilha! Quando um dia a farinha se tornou uma opção, nunca mais eu quis farinha. Eu sou pernambucano, fui criado comendo farinha, mas nem em churrasco eu gosto de farinha. Porque aquilo, amados, era triste. E várias vezes a minha mãe, tadinha, chorava
Eu não sabia por quê. Mas ela preparava uma garapa, como fala lá no Nordeste, uma garapa. Fazia uma garapa bem grossa antes da gente dormir, porque não tinha leite, e dava para a gente, na colher, água com açúcar bem doce, água bem doce, para a gente poder dormir, que a gente estava com fome. Um ou outro irmão que eu tenho ficaram com sequelas disso. Eu fui com mais tempo comi isso porque eu sou o mais velho, mas nem todos têm a mesma constituição física. Mais nova e mais uma que eu tenho das minhas irmãs sofreram, elas precisavam muito mais do que isso. Em casa, era um filho por ano, né? Tem uma que é até menos de um ano. Então, amados, água com açúcar desse púlpito? Não, em nome de Jesus. Por isso, não se apresse. Deixa eu terminar esse assunto aqui, porque eu quero fazer a aplicação final desse assunto. E nessa aplicação final desta mensagem, cabe aqui, meus amados, uma pergunta que só você pode responder. Eu não posso responder pela minha esposa que eu conheço. Ela não pode responder por mim, ela me conhece. Eu tenho 3 filhos, eu não posso responder isso pelos 3 filhos. Eu não posso falar que eu respondo essa pergunta olhando para os meus filhos com segurança, pelos talentos que têm, ou pela dedicação que têm, ou pelo compromisso que têm, ou pelo desleixo que têm. Eu não posso. Essa pergunta ela é pessoal. Só você é que pode responder. E a pergunta é simples. Você está preparado para o arrebatamento, a iminente volta do Senhor Jesus? Só você pode responder. Ninguém. Você pode estar casado com essa pessoa há décadas. E já conhecem a Jesus há um bom tempo. E ainda assim, você pode falar a respeito dela algumas coisas que os anos permitem. Mas a respeito dela ou ele estar preparado para a volta de Jesus, só ela e só ele é que podem responder. É verdade ou não é? Então pensa no assunto. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque foi exigido de Jesus um grande preço para que pudesse nos garantir um futuro glorioso com Ele. Foi exigido dele sua vida. Foi exigido dele sua vida. Cristo ele foi oferecido em sacrifício, meus amados, e nos consta na palavra uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação para os que aguardam o arrebatamento. O fim da nossa redenção é o arrebatamento à volta do Senhor Jesus. Hebreus 9:8. O Salvador, então, que morreu na cruz para nos purificar do pecado, a palavra diz que aparecerá uma segunda vez e trará essa salvação, essa redenção final aos que o aguardam. Cristo, ele se ofereceu, se sacrificou, oferecendo a sua vida a cada um de nós. Mas se não houvesse a segunda vinda, a cruz do Senhor Jesus teria falhado. Sabe o que podemos entender? É que Cristo deseja nos dar um lar eternamente seguro com Ele. É isso que a palavra nos ensina. E para que isso aconteça, nós devemos permitir que Ele governe nosso coração como Salvador e Senhor da nossa vida agora mesmo. Você pode pensar que ser um cristão desse tipo, daquele tipo de tal placa, de tal denominação, pode te dar segurança, porque essa era a história da sua família, era a religião dos seus pais, é o que você aprendeu. Você pode ter crescido nessa igreja, mas se você não tem Jesus, isso não é suficiente. Você precisa de Jesus governando a sua vida e sendo o seu salvador pessoal, para estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Termino com um artigo que li, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que expressa algo que eu gostei muito a respeito do assunto que eu quero compartilhar com os irmãos. Mais um pouquinho da sua atenção. Na manhã do dia 16 de agosto de 1945, no norte da China, um menino passou correndo por um pátio de campo de prisioneiros
gritando que tinha visto um avião no céu. Isso no ano de 1945, Segunda Grande Guerra Mundial. Todos os prisioneiros que ainda tinham forças, diz o artigo, para sair correndo para fora, olharam para cima. Esses homens, diz o relato, e mulheres, tinham sofrido durante muitos anos de isolamento. A privação e a ansiedade era algo terrível na vida deles. Apenas uma coisa os mantivera espiritualmente vivos. E eles disseram: a esperança de que algum dia a guerra terminaria. Essa era a esperança deles. Única esperança. Algo parecido, no entanto, com um choque elétrico, passou por aquele grupo de 1.500 sobreviventes, diz o texto, ao perceberem que esse avião poderia estar vindo para lhes buscar. E eles pensaram: esse avião vem para nos buscar. À medida, então, que o barulho da aeronave ia se tornando mais alto, alguém gritou: vejam, há uma bandeira americana pintada na lateral do avião. Então, um ânimo indescritível. E várias vozes começaram a gritar: vejam, eles estão acenando para nós. Eles sabem quem somos. Estão vindo para nos buscar. Fato verídico da grande Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, o entusiasmo, diz o jornalista, era tão grande que se tornou maior do que aqueles próprios maltrapilhos, fracos, saudosos sobreviventes. Né? E diz ainda o texto: um pandemônio instalou-se. As pessoas começaram a correr em círculos, gritar o mais alto que podiam, agitando seus braços e chorando. Eles vieram nos buscar. Eles vieram nos buscar. Repentinamente a multidão parou e olhou em silêncio. Agora era mais de um avião. A parte de baixo, então, daquela aeronave subitamente se abriu e homens começaram a se jogar de paraquedas. As pessoas, então, saíram correndo do campo, correndo o risco de serem mortas, e iam ao encontro desses paraquedistas para ajudá-los, para resgatá-los. Eles não viram simplesmente em algum dia o futuro. Estavam vendo e vivendo aquele momento. Aquilo que eles esperavam há tanto tempo, naquele momento, imediatamente, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. A multidão se dirigiu para o portão daquela prisão. Diz o artigo: ninguém parou para pensar nas armas que estavam apontadas para eles por vigias nas torres. Depois de anos de frustração, de solidão, nada mais importava. Eles arrebentaram o portão e correram para onde os paraquedistas tinham pousado. Logo, aquela multidão de gente se virou e olhou para a prisão. E nos ombros deles, os soldados. O comandante da prisão, assim que eles voltaram com todos os paraquedistas, muitos soldados, diz o artigo, que se entregou sem lutar. A guerra estava realmente acabada. A liberdade tinha chego. O mundo, agora para eles, estava renovado. Sabe o que eu aprendi com isso? É que logo, meus amados, Deus, nosso Salvador, descerá nas nuvens dos céus para nos resgatar. E chegará ao fim. Haverá júbilo naquele dia. Gritos de alegria ao finalmente entendermos. Ele está se aproximando. Aí eu fiquei pensando, já posso ver os anjos tocando suas trombetas. O som está ficando mais alto. A nuvem, ela está ficando mais brilhante, até quase não conseguirmos suportar o seu brilho. Mas não conseguiremos parar de olhar até percebermos que Ele está me vendo.
E Ele vai dizer: venha, filho, venha para o regaço do teu Senhor. Chegou o momento. Os ressuscitados, venham. Os vivos arrebatados, venham. E naquele momento eu quero ver e olhar o meu Salvador. Essa é minha esperança, eu tenho certeza de todos os que amam ao Senhor. Naquele momento, como aqueles soldados identificaram aqueles que precisavam ser libertados, a maior alegria dos que eram presos foi justamente ver, eles sabem quem nós somos e eles vieram para nos libertar. Quando Jesus vier, Ele vier porque Ele sabe quem é você. Ele sabe que você o aceitou. E Ele vai olhar para você e vai falar: é você que eu estou chamando. Tudo isso vai acontecer para nós num tempo tremendo. No mundo, como um abrir e um fechar dos olhos. Tudo isso para nós entendermos como podemos aprender. E isso, meus amados, nós precisamos saber. Então, saberemos também com grande alegria: esse é o meu Deus. Ele está vindo me buscar. Não algum dia. Foi pregado isso um dia. Mas agora mesmo, cumpriu-se o dia, o meu amado chegou. É isso que temos que ter como visão. Você está pronto para receber o Rei em toda a sua glória? Você está pronto para receber o Rei em toda a sua glória? O maior solucionador de problemas, amados, pode libertar você da culpa e do peso do pecado e lhe dar vida eterna. É isso que o Senhor nos ensina. A entrada de Jesus em sua vida, na minha vida, pode mudá-la drasticamente, assim como a volta de Jesus transformará perpetuamente nosso mundo. Você pode depender de Jesus. Ele vai preparar, na verdade, você para a sua volta. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Curvemos nossas cabeças. Se nessa noite, alguém que precisa tomar essa decisão, recebendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, eu vou pedir nesse momento, que com sua cabeça curvada, você fizesse uma oração comigo. Enquanto eu estou aqui orando, você pode repetir essa oração no seu coração. Você pode falar com a sua boca, evidentemente. Mas onde você está, no seu lugar, eu gostaria que, se você quer tomar essa decisão, me acompanhe na minha oração. Repita essas palavras, não tem problema nenhum. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador. Hoje eu sei que o Senhor Jesus morreu por mim. Eu sei que o seu sacrifício foi por mim, para poder me salvar, perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida. Eu o recebo. Eu o aceito como meu Salvador pessoal. Que o teu Santo Espírito habite em mim a partir desse momento. Como seu filho, sua filha, eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu o aceito no amor revelado em Deus, o meu Senhor. Amém. Continue com sua cabeça curvada. Eu quero fazer uma pergunta. Será que você orou tomando essa decisão com sinceridade no seu coração? Se você orou tomando essa decisão, eu gostaria de recebê-la como meu irmão em Cristo, membro da família de Deus,
a partir desse momento, noiva do Senhor Jesus, igreja, comprada com o precioso sangue de Jesus. É só entre eu e você nesse momento, ainda que todos, é claro, gostariam de saber quem é você. Por ter recebido a Jesus, eles vão saber. Mas se alguém orou tomando essa decisão no seu lugar, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Pastor, eu confirmo, eu orei tomando essa decisão. Alguém? Faça um sinal. Pai de amor, eu tenho certeza que a Tua palavra não volta vazia. E agradeço de uma maneira muito especial, porque o Teu Espírito é que converte o pecador. Agradeço pelos convertidos e pelos salvos que estão ouvindo essa palavra, para que permaneçam firmes, olhando unicamente para o Senhor Jesus. Meu Senhor, sustenta a Tua igreja. Que o compromisso seja visível com o Senhor. Que o compromisso seja algo real e prático à luz da Tua palavra. Eu rogo as Tuas bênçãos para essa série de mensagens, que elas continuem tendo efeito nas nossas vidas. Usa-nos, Senhor, no púlpito dessa igreja, na vida dos Teus servos, da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, amados. Irmãos, estamos com horário avançado, mas você vai sair correndo daqui para Cio Fantástico. Não tem nem cantina hoje, que coisa triste, né? Mas vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor.